Eu tô com um nó na garganta para gravar o episódio de hoje. Eu acabei de voltar de um podcast e algo que aconteceu lá mexeu muito comigo. Tanto é que eu voltei e eu tava com necessidade de arrumar alguma coisa aqui em casa, vim lavar meus pincéis de maquiagem, porque é isso, né, gente? Quando a gente arruma as coisas externamente, é como se inconscientemente a gente também estivesse fazendo uma faxina dentro da gente. Esse era o Sexo Cast, um podcast voltado para a educação sexual da Cacau Mila. E a temática era o Natal. E você já percebeu o tanto que não é normalizado uma pessoa aparecer sem companhia no Natal? Sempre tem aquela pergunta, e os namoradinhos? Vai casar quando? É como se uma pessoa que estivesse vivendo a solteirice numa certa idade não fosse permitido. Mas o tanto que é normalizado abusos dentro da família. O tanto que é normalizado aquele tio com a mão boba, sabe? Que vai te abraçar e pega na sua bunda. Aquele primo que vai te cumprimentar e acaba se esfregando em você. Sobre esse assunto, ninguém se posiciona na família. E eu só sei que quando a gente foi falar desse assunto no podcast, eu senti um desconforto interno muito grande e eu não estava sabendo por quê. E eu confesso que eu até me embaralhei para falar algumas coisas ali. E eu achei isso muito estranho, gente, porque eu sou da área da comunicação, podcast é uma coisa que eu não fico nervosa, que eu falo livremente e falo bonito. Mas ali eu percebi que eu comecei a gaguejar, que foi difícil para mim falar sobre esse tema. Era como se eu não soubesse o que falar. E eu me lembrei que eu já passei por situações de abuso também. E a gente vai precisar falar sobre isso aqui na terapia doméstica. A maioria das famílias sempre tem um abusador. E todo mundo passa pano. E todo mundo finge que não vê. E todo mundo coloca a culpa na bebida, a culpa na cachaça, a culpa em algum transtorno mental. É incrível como esse tema é normalizado nas famílias e muitas vezes no Natal a gente tem que fingir que nada aconteceu para não estragar o clima da família. E a grande questão é o que fazer quando essas coisas acontecem? O que a gente pode fazer? Porque na verdade muitas vezes você presencia alguma coisa e não vem, não fala nada porque você não sabe o que fazer. Porque ninguém fala sobre isso. Nesse podcast, quando a Cacau me perguntou o que fazer nessas situações, eu não soube responder. E eu até falei assim, poxa, se você percebeu que algum tio, que algum primo tocou alguém de forma indevida, vá conversar com essa pessoa. Pergunta se está tudo bem com ela. E a Cacau trouxe uma visão muito séria, muito simples, mas que a gente não vive, que é, se lá no meio da família vier algum tio, algum primo agredir alguma outra mulher, todo mundo vai ficar sentado sem fazer nada? Obviamente não. Se vier alguém agredir outra mulher, todo mundo vai gritar, vai se posicionar, vai impedir que aquilo aconteça. E por que a gente não faz o mesmo se a gente vê algum abuso sutil acontecendo na nossa frente? A gente não deveria gritar também, se posicionar? Por que é tão difícil fazer isso? E a grande verdade é que eu não sei o que eu faria. E eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês mesmo. Se eu visse alguém na minha frente, algum tio se aproveitar, algum primo se aproveitar de alguém, eu não sei se eu conseguiria gritar, eu não sei se eu conseguiria fazer barraco. E isso me incomodou profundamente. Porque eu penso, se eu que estou trabalhando na área da sexualidade, se eu que sou terapeuta, eu acho que eu não teria habilidade suficiente para me posicionar, imagina as outras pessoas. E principalmente porque a maioria dos casos de abuso, a família não dá credibilidade. Eu não sei se vocês sabem disso. Quando uma mulher na família abre a boca para dizer que foi abusada, não existe apoio. Muitas vezes ela é chamada de louca, pedem para ela não expor isso porque já faz muito tempo. Pedem para ela esquecer isso porque isso acontece mesmo. Diz que ela tá viajando, diz que ela exagerou, diz que ela sonhou.
Diz que é desnecessário causar um caos na família por causa desse fato. Diz para ela superar. Então a gente precisa falar sobre isso. O primeiro passo, talvez, é ter consciência que essas coisas não são normais. E que uma simples passada de mão machuca. Muito mais do que vocês imaginam. E sabe por que foi tão difícil para mim tocar nesse tema? Lavando meus pincéisinhos aqui de maquiagem, eu comecei a me lembrar de cenas na minha adolescência que se aproveitaram da minha inocência. De pessoas no contexto familiar que, ao cumprimentar, colocaram a mão boba em algum lugar, que já deram em cima de mim. E eu lembro claramente de todas as vezes que isso aconteceu e o tanto que isso me incomodou lá naquele momento. Quando a pessoa foi colocar a mão na minha bunda, eu senti nojo. Eu senti, tipo, cara, não faça isso. Ah, não, foi só um cumprimentar, tipo, escapuliu a mão. Não. Invadiu muito o meu espaço. Só que eu simplesmente não fiz nada. Porque talvez eu nem tinha consciência na época do que estava acontecendo. Mas se isso não tivesse me marcado, eu não estaria aqui engasgada para fazer esse vídeo. E no podcast a gente falou a frase também que a gente só consegue ir e ajudar alguém quando a gente já foi internamente. E eu tive esse insight que eu vou precisar levar isso para minha terapia e olhar para isso, para que eu consiga talvez algum dia chegar aqui para vocês e falar exatamente o que se deve fazer. Mas talvez o primeiro passo que a gente tenha que ter é a consciência de que isso não é normal. Se você já passou por alguma situação de abuso, e esses abusos simples, gente, se você já sentiu que algum familiar ultrapassou o ponto e que é muito difícil você entrar em contato com isso, e mais difícil ainda, você ter que encontrar essa pessoa no Natal e fingir que nada aconteceu, saiba que você não está sozinha. Eu tenho certeza que tem uma grande quantidade de mulheres que já passaram pelo mesmo e nunca falaram sobre. Então não se sinta maluca, acha que você está viajando na maionese. Nós infelizmente somos vítimas, só que esse ciclo precisa parar. E talvez a gente precise falar mais sobre isso. Talvez se você falar com alguém de confiança na sua família, alguma outra mulher, ela vai dizer que passou pelo mesmo também. Às vezes vai ser necessário a gente fazer um barraco na família, para que esse ciclo se quebre. Porque família feliz não é a família que se reúne no Natal e tira fotinha. Família feliz é a família que tem respeito entre os familiares. Eu queria poder passar para vocês o que fazer, mas talvez eu ainda esteja procurando esse caminho. Mas algo que eu acho que é muito importante é você olhar para essas coisas. Não colocar no fundo do baú, não colocar no caminho do esquecimento. Porque a gente não esquece. Às vezes é olhar para essa situação toda e reconhecer que isso já aconteceu com você. Talvez você vai ter força para se posicionar diante da família, talvez não. Talvez a sua força vai ser não estar mais em momentos familiares, quando o abusador estiver presente. Talvez você vai ter que estudar um pouquinho sobre isso, para quem sabe conseguir dar um pouco mais de apoio para as mulheres que estão ao seu lado e estão passando ou passaram por alguma situação dessa. Mas apesar de tudo, eu tô um pouco feliz de conseguir vir falar isso daqui. Feliz de não me sentir culpada de ser alguém que trabalha a área da sexualidade e ter essas questões sexuais talvez ainda não resolvidas. Nossa, isso eu fiquei muito feliz, gente, porque talvez antigamente eu me culparia, me colocaria em lugares de autocrítica e hoje eu me coloco no lugar de, cara, você tá em construção, você tá em evolução. Ainda tem muita coisa que precisa se curar aí dentro, mas que talvez a minha vulnerabilidade aqui possa te motivar a ser vulnerável também e abrir o que você passou com alguém. Porque eu acho que a partir do momento que a gente não tratar essas coisas como normais, é que poderemos ter histórias diferentes. Então esteja atento nesse Natal. Não passe pano. Se você ver algo, tente não normalizar. Se você não conseguir gritar e fazer um barraco, tente pelo menos conversar com alguém ali. Dê acolhimento para a vítima. E vamos conversar mais sobre isso. E bora parar de romantizar Natal em família, galera. Ai, gente, é isso.
Eu acho que esse vídeo não vai dar visualização nenhuma, porque quando a gente fala esses temas tensos, as pessoas ignoram. Mas pra quem assistiu até o final, muito obrigada por estar aqui em um momento meu de desabafo, que eu tô abrindo realmente uma parte muito delicada da minha vida, que eu pensei 1000 vezes em falar aqui. Eu falei, eu não vou trazer isso, eu vou levar só pra minha terapeuta. Mas eu pensei, cara, tá tudo bem falar. Se eu não falar, quem é que mais vai falar isso, né? E é isso, galera. Até a próxima sessão. E no mais, eu queria agradecer a Cacau, porque quando ela me convidou para esse podcast, ela havia falado que o intuito dele é trazer um pouco mais de educação sexual para as pessoas. E realmente trouxe educação sexual para mim, de entender coisas sobre mim e sobre temas que me tocam tanto. Então, amiga, um beijo para você. O trabalho que você faz é um serviço social. Que as pessoas possam aprender de si muito no seu podcast, como eu aprendi de mim. Tamo junto.